Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita alegria, né, estar aqui essa noite. Agradeço o pastor Ismael pela oportunidade. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração foi sobre sonhos. Porque todos nós necessitamos sonhar, né? E quem aqui crê que Deus, Ele tem grandes sonhos para a sua vida? Levanta a mão. Amém? Deus, Ele tem grandes sonhos para a nossa vida. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis 37, capítulo 37, versículo 19. Amém? Na palavra de Deus diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Irmãos, essa palavra aqui ela se refere a José. Eu acho que todos aqui conhecem, né, a história de José, mas nós vamos revê-la novamente. Irmão, José ele era filho de Jacó, né? Tinha 12 irmãos. Ele era o filho caçula de Jacó, o filho de sua velhice. Então ele tinha um sentimento especial por José. Então, um certo dia, Jacó pediu para José ir ver se seus irmãos estavam bem. Eles tinham ido pastorear, né, o rebanho lá perto do Monte Siquém. E ele foi, eu até imagino José lá, né, alegre, no ver se seus irmãos estavam bem. E de longe eles avistaram ele e disseram que eles estavam planejando a morte dele. Já pensou? O seu próprio irmão planejar a sua morte? Ele estava vindo lá todo alegre e eles planejando a morte dele. Irmãos, mas muitas das vezes alguém pode estar planejando a sua morte, pode estar planejando a morte dos seus sonhos. Alguma pessoa pode estar tentando enterrar os seus sonhos, mas nós temos um Pai que Ele cuida de nós todos os dias da nossa vida. Nós temos que crer que Ele está conosco a cada minuto, a cada instante da nossa vida. Então, irmãos, os irmãos de José estavam planejando matá-lo, jogá-lo num poço e matar o animal selvagem, levar o sangue para seu pai, né, Jacó, e falar que o animal selvagem o devorou. Mas um de seus irmãos, ele deu uma ideia para vendê-los, para vender ele para um dos ismaelitas que estavam vindo para ir para o Egito, e eles venderam o seu irmão por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata por uma vida. Pelo sangue do sangue deles. 20 moedas. Mas eles não imaginavam o que Deus ia fazer na vida dele. Ele não imaginava. Então, irmãos, José foi vendido. E lá os ismaelitas venderam ele. O Potifar, né, comprou ele. E lá ele era escravo de Potifar, no meio de muitos. Mas lá ele se destacou. Assim como nós podemos estar em meio à multidão, mas nós nos destacaremos, porque nós temos a presença de Deus na nossa vida. E quando nós temos a presença, nós vamos nos destacar. Seja em meio à multidão, as pessoas vão ver a diferença na sua vida. Amém? Então Potifar, ele viu que José ele era diferente. Ele era diferente dos outros. E ele tornou ele o seu braço direito. Ele tornou ele governante. Então, e levantou, porque o diabo ele não está satisfeito com a sua vitória. Ele vai querer te derrotar. Mas igual eu havia dito, Deus ele está conosco. Amém? Então a mulher de Potifar, ela sentiu-se atraída por José e o assediou, mas ele não cedeu. E ela ficou revoltada, né? Pensou assim, não, ele não cedeu, mas eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? Porque ela não estaria descansada se não visse José em um patamar abaixo do que ele estava, né? Já que ela não cedeu às suas vontades. Então, ela planejou para que um dos empregados de Potifar interpretasse que ele estava violando ela. Entendeu? E assim aconteceu.
E Potifar, né, ele pensou, não, meu braço direito, eu tornei ele o meu homem de confiança, o governador do que eu tenho, ele me traiu. E ele jogou José na prisão. Mas lá na prisão ele se destacou novamente. Como havia dito, se nós tivermos a presença, nós nos destacaremos onde nós estivermos. Ele se destacou lá na prisão. Então, irmãos, ele começou a interpretar sonhos, né? Ele começou a interpretar sonhos de quem estava lá dentro. E Faraó, ele começou a ter alguns sonhos, né? E ninguém interpretava esses sonhos que ele estava tendo. Então, um de seus conselheiros, né, citou José. Então, irmãos, igual eu posso trazer aqui para a palavra de hoje, pessoas vão lembrar de você. Se você está fazendo algo de bom, as pessoas vão se lembrar de você e vão falar para outras pessoas de você. Você será um testemunho, você será um exemplo na vida de alguém. Então, o seu conselheiro falou para o Faraó, né, que José ele interpretava sonhos. E ele interpretou os sonhos de Faraó. E assim, depois de um tempo, Faraó o tornou governante do Egito. Então vamos ver, o José que foi jogado no poço, que foi vendido por 20 moedas de prata, agora se tornou governante do Egito. E assim Deus está fazendo com a sua vida, com a minha vida. Você pode estar lá embaixo, mas Deus ele vai te exaltar. Amém? Quem crê aqui nessa noite que você será exaltado? Amém? Então, irmãos, eu vou trazer aqui, a minha experiência que eu tive com os sonhos. Porque eu também sou jovem, tenho 13 anos, e eu vou trazer a minha experiência que eu tive com os sonhos. Eu, desde novinha, eu sempre quis ter um cavalo, né? Minha paixão, sempre quis ter, montar. E eu fiquei 6 anos, seriamente, 6 anos pedindo um cavalo para Deus, pro meu pai, né? E eu almejava aquilo do fundo do meu coração. Mas pessoas se levantaram para falar assim: você não vai conseguir, você não terá esse cavalo, seu pai não vai te dar ele, entendeu? E aquilo eu chorava, eu remoía lá no meu quarto, tô assim, mas por que comigo? Tantos anos pedindo, meu pai nunca me deu esse cavalo, Deus nunca concedeu esse desejo. E quando foi, eu acho que uns 3 anos, meu pai chegou com a notícia de ter comprado uma égua para mim. Então, e essa égua começou a dar problema, né? Então não era de Deus, né? Já vimos que não era de Deus. Então meu pai foi comprou outro cavalo para mim. E para mim aquele cavalo era o cavalo dos sonhos. Eu montava nele, saía correndo. Mas aconteceu alguma coisa. Eu comecei a colocar aquele cavalo na frente das obras de Deus. Eu comecei a virar a domingueira. Só vinha no culto de domingo, entendeu? Eu faltava no culto de sexta, eu ia pra roça. No sábado eu não vinha no culto de jovem, só vinha no culto de domingo. Então eu comecei a colocar esse cavalo em primeiro plano na minha vida. E muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas na frente de Deus. E Deus, Ele é o nosso Pai, mas Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aprende isso, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E assim aconteceu. Eu tive esse sonho, Deus realizou. Só que porém, eu cometi esse erro. E meu cavalo vai fazer 1 ano, ele morreu de uma infecção. Então, irmãos, Deus, Ele pode permitir que coisas aconteçam com o que você está colocando na frente dEle. Entendeu? Então fica bem ligado, pode ser, igual eu tô falando aqui do meu cavalo, mas pode ser com relacionamento, com dinheiro, com emprego. Você pode estar colocando isso na frente das coisas de Deus. E Deus, Ele vai tomar uma atitude, porque igual eu havia dito, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então o meu cavalo, ele veio a falecer. E depois eu comecei a jogar a culpa em Deus. Eu tô assim, Deus, mas por que tantos anos pedindo e o Senhor me tomou? Mas por que, Deus? Então veio no meu coração que eu havia feito algo errado. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pedindo para Deus. Porque se você está pedindo alguma coisa para Deus que não for da vontade dEle, Ele não vai realizar.
entendeu? Ele é o Deus do impossível, dos milagres. Mas se não for da vontade dele, ele não realizará. Mas, igual José, ele realizou todos os seus sonhos. Ele foi num patamar muito alto. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. E sem a presença nós não somos nada, mas com a presença nós podemos tudo. E muitas das vezes nós pensamos assim: isso não vai realizar na minha vida. Não. Isso é impossível. Mas Deus, ele é o Deus do impossível. Amém? E se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Porque não tem força humana que vai impedir Deus de cumprir os planos dele na sua vida. Lá em Isaías 43:13 diz assim, ó: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Né? Titinho, lá para os seus 15 anos, quem ia imaginar que ele iria governar Israel? Ele virou rei de Israel. Então, muitas vezes você está sendo humilhado, mas você será exaltado. Porque o meu Deus, o seu Deus, ele é o Deus de milagres. Ele coloca quem está lá embaixo, lá em cima. Então, mas tem uma coisa: ele quer ouvir da sua boca o que você almeja. Ele sabe, óbvio que ele sabe. Igual o do cego Bartimeu, ele sabia que ele queria voltar a ver, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele sabe o seu desejo, ele sabe o que está dentro do seu coração, mas ele quer ouvir da sua boca essa noite. E se você tem um sonho guardado no seu coração, se você acha que ele não pode realizar, você vai sair daqui sabendo que Deus, ele vai realizar esse sonho. Amém? Então, aqui, como José, os seus irmãos se ajoelharam perante dele, se reverenciaram, porque ele era o governador do Egito, entendeu? Então, o que eles venderam, por uma forma, eles ajudaram ele a crescer na vida. Não imaginar isso, não. Mas ele cresceu, Deus colocou ele lá em cima. Assim como ele pode te colocar. Mas você tem que andar na presença. Você tem que andar na presença, porque a presença, ela é tudo. Se você não tiver, você não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Deus, ele é o nosso Pai. Ele faz coisas grandes na nossa vida. Mas se nós não permitirmos, se nós não agirmos conforme a vontade de Deus, essas coisas podem não se realizar. Assim como aconteceu comigo. Se você estiver colocando o relacionamento, o dinheiro, o emprego, qualquer coisa acima de Deus, não coloca não. Porque pode ser que ele pode tirar. Porque, como eu havia dito, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele pode ser, ele é Deus, ele pode fazer milhares de coisas por nós, mas ele não divide a glória dele. Ele quer você por inteiro. Ele não quer o meio convertido, o meio obreiro, o meio missionário, não. Ele quer você por inteiro. Ele quer a sua vida por inteiro. Então, irmãos, José, ele virou governante do Egito. Seu pai, seus irmãos tiveram que se reverenciar perante ele. Tiveram que pedir ajuda, porque vou entrar em detalhes aqui na história. Estava passando por um período de seca, não havia trigo lá nos armazéns. Tiveram que pedir lá no palácio lá do Egito, e eles tiveram que reverenciar perante José. O homem que não era nada se tornou governante do Egito. Assim como Deus pode fazer com você. Às vezes você tem um sonho de ir para uma faculdade melhor, você não tem condições, não tem condições de realizar esse sonho. Mas Deus, ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Assim como ele fez na vida de José. Vamos comparar aqui, ó. Porque José, ele não era nada, mas ele se tornou tudo. Assim é na nossa vida. Nós não somos nada, mas Deus, ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Quem crê aqui que pode acontecer isso na sua vida? Amém? Quem crê aqui que pode acontecer isso na sua vida? Amém? Então, irmãos, eu passei por essa experiência e não desejo para ninguém. Porque eu me batizei há 3 anos
E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falo porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje em dia eu não quero colocar nada, nadinha de nada, além da presença do Senhor na minha vida. Porque, irmãos, às vezes o mundo fala assim, ó, ah, não, você é jovem, você tem que aproveitar a sua vida, que não sei o que. Mas não, a melhor forma de aproveitar a nossa vida é na presença do Senhor. Até porque pode ter pratos atraentes aqui no mundo, mas o nosso galardão será lá no céu. Não se apegue às coisas do mundo, não se apegue, porque o nosso galardão será lá no céu. Amém? Quem crê, mas nós temos que começar a trilhar os nossos caminhos aqui na terra. E eu não vou falar que a gente não vai passar por provação. Ah, eu sou crente, meu sonho vai se realizar assim num passe de mágica, que eu não vou passar nenhuma provação, porque vai sim. Porque quem se destaca, ele é perseguido. Assim como José, para ele se destacar, ele foi perseguido. Ele passou por provações, mas ele se destacou. Então, a nossa vida não vai ser sempre um mar de rosas, não. A gente vai passar por provações. Nós temos um Deus que está conosco a cada momento da nossa vida. Amém? E então, José, ele se destacou. Assim como nós nos destacaremos quando nós começarmos a trilhar o nosso caminho. Porque José, ele começou a trilhar o dele. Entendeu? Ele foi vendido. Ele foi assediado, foi enganado, entendeu? E assim pode ser na nossa vida. Nós passaremos por provações, nós seremos testados, nós seremos humilhados. Pessoas podem falar assim no seu ouvido: ah, esse sonho aí, você não vai conseguir ele não. Aqui os irmãos José pensou isso dele. Veremos então o que será de seus sonhos. O que será de seus sonhos? Deus, ele vai realizar seus sonhos. Vamos ver o que será de seus sonhos. Se você estiver na presença de Deus, os seus sonhos serão realizados. Amém? Só que nós temos que aprender uma coisa. Para os nossos sonhos serem realizados, nós temos que aprender que nada é no nosso tempo. É tudo no tempo de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa: ah, eu quero minha casa agora. E se não for agora, eu vou dar birra. Só que não é assim, não. Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós temos que aprender isso. Entendeu? Às vezes a gente quer uma coisa agora. Não, eu quero a minha casa agora. Por que isso não acontece? Aí Deus olha assim pra gente. Tem que esperar. Lógico que tem que esperar. Tudo é no meu tempo, não é no seu tempo, não. Entendeu? Então, a partir do momento que nós entendermos que tudo é no tempo de Deus, que os nossos sonhos serão realizados conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade, porque nós não temos direito de impor nada, até porque nós não somos nada, Ele é, nós não somos nada. Então, a partir do momento que nós percebermos isso e começarmos a acreditar que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, aí sim Ele vai começar a realizar os seus sonhos. E um sonho, gente, nós necessitamos dele na nossa vida. Porque a partir do momento que nós paramos de sonhar, nós ficamos estagnados, empacados no mesmo lugar, a gente não tem mais vontade de viver. Tem quantos jovens que estão em depressão porque não tem uma motivação de vida, não tem uma meta. Às vezes a família não apoia, a família não acredita no que a pessoa quer, aí a pessoa entra em depressão. Nossa geração, ele está assim. Quantos jovens aí não tem um objetivo, não tem uma meta, não conhece o amor de Deus? E é o nosso dever, quem nós conhecemos, nós devemos pregar a palavra. Porque assim como nós sonhamos, outras pessoas também têm que sonhar. E quando nós começarmos a sonharmos, e esses sonhos, eles serem realizados, pessoas verão que Deus está na sua vida, entendeu? Então, igual, os irmãos José, eles não daram nada, eles não davam nada para José, ele era um zero à esquerda, não era nada.
mas ele se tornou tudo. Ele era o governador do Egito. Então, quando você começar a fazer a diferença no meio da multidão, as pessoas vão ver quem é Deus na sua vida. E através dos nossos testemunhos, nós ganharemos outros jovens para Jesus. Quem aí está me entendendo nessa noite? Amém? Então, irmãos, a partir do momento que nós começarmos a viver uma vida com Deus, uma vida certa, uma vida direita, não é pela metade não, uma vida direita com Deus, tudo vai mudar na nossa vida, assim como mudou na vida de José, assim como mudou na vida de Davi. Se José ele não estivesse na presença de Deus, você acha que aconteceu o que com ele? Ele morreria. Quando ele jogasse lá no poço, ele já estaria morto. Não sabe nem quem que era José mais. Mas ele tinha Deus, ele tinha presença. Tá me entendendo? Ele tinha presença. E quando nós caminhamos junto com o Senhor Jesus Cristo, Ele pega na nossa mão e nos ensina como fazer. Tá me entendendo? E assim como José, ele não era ninguém, ele se tornou tudo. E muitas vezes vai ser assim na nossa vida. Nós não somos ninguém, nós não temos nada, mas nós podemos nos tornar tudo. Amém? E eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Eu vou estar orando. Clama aí pro seu sonho. Pensa aí na sua mente. Feche seus olhos. Feche aí os seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Pensa aí, o que você está almejando? O que você está querendo? Que sonho que você quer para sua vida? Que meta você está querendo? Pensa aí, eu gostaria de chamar o pastor Ismael para estar orando aqui junto comigo. Pensa aí o que você quer para sua vida. Não pensa que esse sonho não se realizará, não, porque ele vai se realizar sim, porque o meu Deus, o seu Deus, ele é o Deus do impossível. Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Amém?